Bem, pessoal, chegamos na parte de reputação online e gestão de crise, uma parte muito importante, a qual a gente demanda, sim, uma seriedade muito grande para que a gente consiga manter uma reputação ilibada, uma reputação com os nossos visualizadores, com as pessoas que consomem nosso conteúdo. E isso é importante do início ao fim. Vamos à primeira parte desse assunto, que é a importância da reputação online. Se alguém agora pesquisar seu nome no Google, o que eles vão encontrar? Isso deve ser uma situação a qual a gente tem que pensar em todos os vídeos, em todas as mídias sociais que a gente utilizar para se comunicar. Vamos à parte, então, da importância da reputação online. O que é reputação online? Reputação nada mais é do que como o meio te vê, né? Como as pessoas te enxergam, como elas entendem o seu posicionamento, a pessoa com que você, com seu caráter, com a pessoa que você demonstra para as pessoas que estão visualizando ou estão consumindo o seu conteúdo. Isso é de importância, extrema importância, porque isso vai te dar tanta credibilidade para as pessoas que estão enxergando você, identificando o seu trabalho, consumindo o seu conteúdo de forma que as acreditem no que você está falando, ou que você também não influencie para o mal, ou que você faça de alguma forma que prejudique outras pessoas. E a reputação é exatamente isso. A reputação online não deixa de ser a reputação que você tem na sua vida real, na sua vida normal, só que no meio online, onde muitas outras pessoas estão te observando, onde o seu conteúdo pode chegar em situações, em locais que você nunca imaginou. E por isso a importância de a gente zelar por essa reputação. É a gente fazer com que as pessoas enxerguem de fato a pessoa que nós somos, o caráter que nós temos, e que isso não seja manchado por alguma má informação ou uma colocação errônea, uma frase fora de contexto e coisas que nós precisamos se preocupar para que as pessoas vejam a gente de uma boa forma. Nada mais é do que a percepção pública que as pessoas vão ter do seu nome ou da sua marca, de fato, do trabalho que você vem desenvolvendo, do conteúdo que você proporciona para as pessoas. O impacto que uma boa percepção pública pode causar para os seus negócios seria principalmente a credibilidade. É quando você fala algo e as pessoas entendem aquilo e você tem uma autoridade ou você tem uma reputação a zelar, alguma coisa que as pessoas entendam que você tem uma. Podem confiar de fato no que você fala. Isso é de extrema importância, porque além de bons negócios que você pode fechar com isso, das pessoas ouvirem o que você fala, você conseguir influenciar pessoas para fazer alguma ação, uma venda ou conteúdo que você mostra na internet, as pessoas consigam identificar que é um conteúdo real, que tem credibilidade, que as pessoas podem confiar no que você está falando, é muito importante, principalmente para os negócios. Quando você tem credibilidade no que você fala, você pode influenciar pessoas a comprar produtos, coisas que você utiliza no seu dia a dia. Por exemplo, eu uso uma câmera da Sony, essa câmera eu gosto muito dela, porque funciona assim, funciona assado. Então, tendo credibilidade, faz com que eu possa passar essa informação de uma forma que as pessoas acreditem que seja uma informação real, verídica e que, de fato, faça algum sentido positivamente. Tendo uma boa reputação, isso, além de trazer credibilidade, pode me dar ótimas oportunidades de negócio. Quando você consegue influenciar pessoas a comprar algum equipamento, a comprar algum produto em específico que você esteja falando na sua live, ou trazendo as pessoas para pensar em alguma situação de ajuda coletiva, alguma coisa do tipo. Então, credibilidade é uma situação a qual você precisa ter para que as pessoas acreditem no que você fala, acreditem nas informações que você tem passado. A reputação online também traz uma relação com o seu cliente final ou com as pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. Essa relação, quanto mais forte, quanto mais credibilidade você dá para o que você fala, quanto mais contexto você inclui as pessoas para aquela realidade, isso traz com que as pessoas tenham uma relação, uma afinidade maior com você. Então é importante que a gente trate a nossa imagem pública de uma forma muito cautelosa, a qual é importante que as pessoas entendam você e acreditem no que você fala. Então, como construir e manter uma imagem positiva para as pessoas que consomem nossos conteúdos? Primeiro passo, uma presença digital coerente. Uma imagem que você passa para as pessoas, você tem um Instagram bem organizado, o seu YouTube, a sua página no YouTube ser bem organizada, as pessoas olharem, identificar passo a passo do seu trabalho, como obter informações.
Isso traz credibilidade, isso traz uma presença e um caráter positivo para que as pessoas consigam acreditar e confiar nas informações que você fala. Então, muitas vezes, a gente peca em deixar desorganizado o nosso meio de trabalho, o nosso Instagram, nossas redes sociais, e a pessoa entra lá, fica perdida, fala, caramba, isso aqui está tudo desorganizado, tudo mal feito. Não passa credibilidade. Então, a pessoa, muitas vezes, você pode estar falando algo que tenha toda a realidade, que seja algo que as pessoas deveriam acreditar, mas por você não cuidar, não zelar da sua imagem pública, né, social e digital, as pessoas não levam aquilo a sério, ou muitas vezes não levam com tanta seriedade como deveria ser feito. Um ponto, tenha redes atualizadas, perfis atualizados, a qual as pessoas possam entrar e saber do conteúdo que você fala, sobre as informações que são necessárias, as informações de uma forma geral que as pessoas buscam, como, por exemplo, o seu nome completo, onde nasceu, idade, os estudos que você tem, se tem faculdade, se tem curso de alguma coisa, que trazem cada vez mais credibilidade para o que você aborda no seu conteúdo. Outro ponto muito importante também é a sua identidade visual. Isso traz sempre uma conexão maior com as pessoas que estão te observando, que estão consumindo o seu conteúdo. Quando você vai se comunicar com jovens, é interessante que você tenha um conteúdo, uma imagem do seu perfil, todo um aparato nas suas redes sociais, a qual as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Ou quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, com câmeras, você vai gravar, você vai trazer conteúdo de filmes e algumas situações, é importante que as pessoas entrem nas suas redes sociais e se identifiquem com aquilo. Entenda que não tem como eu falar, por exemplo, de carro e você entrar no meu Instagram e lá só ter produto de câmera, de telefone, celular, alguma coisa do tipo, que foge do conteúdo que você aborda. Então, seja coerente nas informações e nos dados que você passa para as pessoas te buscarem no Instagram, nas suas redes sociais. Busquem também trazer conteúdos de valor, a quais esses conteúdos possam agregar de alguma forma as pessoas que estão observando, que estão consumindo o seu conteúdo. Conteúdos que busquem entreter, que busquem ensinar, que buscam trazer algo de melhor para as pessoas. Outra parte muito importante também é o nosso relacionamento com a audiência, como a gente trata as pessoas que vêm no nosso chat, sempre escutar de forma ativa, né? Ouvir o que as pessoas têm a dizer, fazer com que elas participem, que elas sejam escutadas. Isso demonstra também que você quer que essas pessoas participem do seu conteúdo, que as pessoas têm importância para você. E quanto mais você traz as pessoas importantes para você, e quanto mais as pessoas se enxergam importantes na sua comunicação, mais elas vão participar. E isso é uma bola de neve para o bem, né? Você consegue trazer com que as pessoas criem esse conteúdo, participem do seu conteúdo, crie comunidade, que é importante também. Então, tudo isso faz parte de como as pessoas vão te enxergar. A partir do momento que você se dispõe a aparecer para as pessoas, você tem uma reputação a zelar. Você precisa que as pessoas te deem credibilidade pelo que você fala. Isso é importantíssimo. A gente não pode esquecer e nem tampouco cuidar mal da nossa visão, da visão que as pessoas vão ter no meio digital, ou seja lá qual for. Outra parte muito importante é o monitoramento constante dessas informações, sejam elas positivas ou negativas. Positivas é bom porque a gente vai fazer com que o nosso trabalho cresça, identificar os nossos pontos fortes e aprimorá-los ainda mais, utilizar mais os nossos pontos fortes, mas principalmente também da parte negativa, a qual a gente precisa entender onde está sendo a falha do nosso trabalho, onde alguma informação que a gente passou que não foi coerente, não foi inclusiva ou que despertou alguma coisa ruim para as pessoas. Então, esse monitoramento vai ajudar com que a gente consiga entender o nosso caminho. Se está indo para o bom, se está indo para o mal, o que a gente precisa fazer para melhorar, quais são as ações que eu preciso tomar para que aquilo não ocorra novamente, né? Algumas ferramentas que as pessoas utilizam muito para saber por exemplo, o Google, como eu perguntei para vocês. Se a gente digitar o nome de vocês aqui agora, o que vai aparecer no Google? Então, isso é muito importante, a gente saber as ferramentas que as pessoas vão utilizar também, para que a gente possa responder nessas pessoas nessas ferramentas. Uma delas está o Google, a gente tem Instagram, a gente tem Reclame Aqui, a gente tem vários sites e situações as quais as pessoas utilizam para obter informação e para reclamar ou para falar bem da gente em algum local. As mais utilizadas é o Reclame Aqui e o Google.
São lugares que as pessoas normalmente utilizam para falar bem ou falar mal. Então, a gente mantendo esse monitoramento constante desses locais, desses sites, facilita a vida da gente de entender o que a gente precisa fazer e quais ações a gente precisa tomar para que resolvam aquelas situações. Outra parte que precisamos focar muito também é na gestão de crises, certo? O que é gestão de crise? A gente tem que entender que quando acontece, por exemplo, algum ataque, alguma reclamação, ou algo que as pessoas estão falando mal de você, isto é uma crise. E a gente precisa saber gerir esta crise. Como a gente gere uma crise, Luan? O que a gente pode fazer para poder resolver uma situação a qual uma pessoa reclamou do meu trabalho, falou que o que eu faço é um lixo, que nada presta? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o problema? O que ocorreu? Se foi um erro nosso? Se foi um erro nosso, a gente precisa retratar, pedir desculpa, entender e mostrar que a gente vai melhorar, que isso não vai mais acontecer. Mas para resolver o problema, a gente precisa identificar o problema, saber qual que é a principal reclamação, ou se é algo que é recorrente, ou se é uma reclamação esporádica, ou se é alguma coisa que é a primeira vez que uma pessoa reclamou. Então, todas essas informações para a gente poder resolver qualquer coisa nessa gestão de crise é, primeiramente, entender qual é o foco do problema e entender o problema em si. Então, dentro dessas crises, dentro dessas reclamações em comum, a gente vai ter reclamação pública de um cliente, ou um produto que você estava vendendo ou estava fazendo propaganda desse produto, o produto não funciona, algo do tipo. Então, pode ser que essa pessoa reclame ativamente na sua rede de comunicação, no seu Instagram, no seu YouTube, ou no canal que você utiliza para fazer essa promoção. Pode ser também um comentário negativo ou viral, né, uma situação a qual você passou, você fez ali, e a pessoa se sentiu ofendida de alguma forma, ou não gostou da forma com que você se portou, ou da comunicação até mesmo que você fez. Então, isso também pode ser algo que a gente precisa utilizar e entender essa crise e gerir essa crise. Outra situação muito coerente, o que acontece muito aqui no Brasil, é fake news. A gente também tem que identificar, saber identificar uma fake news, até para não propagar ou até para combater quando for com a gente. Hoje a gente vê no Brasil uma situação grande, até no meio público, né? De pessoal utilizando de fake news para poder ganhar a eleição, entre outras coisas que acontecem aí. Então a gente precisa entender e buscar a fundo as informações a quais a gente passa para os nossos ouvintes, né? Para as pessoas que consomem nosso conteúdo. Sempre verificar essa informação antes de passar, isso é muito importante, né? Hoje a gente tem sites de várias denominações que fazem com que a gente consiga pesquisar, né? Próprio Google, entre outros sites também, que utilizam para poder verificar se aquela informação é verídica, se tem embasamento o que a gente está falando, entre outras coisas. A gente tem até IA, né? ChatGPT, Gemini, entre outras situações aí, outras IAs que você pode utilizar também para saber se aquela informação é verídica, se tem um conteúdo em outros sites, se outras pessoas estão falando a mesma coisa, para você também se embasar e não correr o risco de estar passando uma informação falsa, né? Uma fake news. Agora eu vou falar então do passo a passo, o nosso gerenciamento de gestão de crise. Então, o primeiro passo é identificar o problema, saber com quem a gente vai lidar. Qual é a situação que está acontecendo? É uma reclamação? É de um produto? É de uma fala inoportuna? É de alguma informação que não é certa? Não é uma fake news ou algo do tipo? Então, o primeiro passo é identificar qual é a reclamação, qual é o problema, qual é a crise que vamos enfrentar. Segundo passo, responder com clareza e rapidez. Quanto mais rápido nós conseguimos identificar, e isso faz parte também do nosso gerenciamento ali, de estar todos os dias buscando informações, sabendo como é que as pessoas estão nos reconhecendo, se elas estão falando bem, se estão falando mal da gente. Isso entra nessa situação de monitoramento do nosso nome, da nossa marca, do nosso trabalho constantemente. Então, responder com rapidez, né? Então, a gente precisa identificar aquele problema, saber qual o problema ali rápido e responder. E como a gente responde esse problema? Então, a gente vai precisar entender o problema e responder de uma forma tranquila, amena, sem atacar. Muitas vezes a gente vai identificar que foi um erro nosso, então a gente vai ter que pedir desculpa, se retratar, explicar que foi uma confusão, algo do tipo, e que você não queria fazer aquilo por mal, e até mesmo pedir desculpa caso seja possível, seja a melhor a situação a ser tomada. Terceiro passo: assuma a responsabilidade quando for necessário.
Então a gente tem que entender que a gente é ser humano, que a gente pode errar. De repente foi uma fala ali mal colocada, ou você não pensou direito quando falou, uma situação a qual você não conseguiu imaginar que estaria toda essa situação ruim. Então, cabe a gente entender que a gente é ser humano, que a gente pode errar e passar isso para as pessoas, né? Elas entenderem que você é o ser humano, que você errou, você está se responsabilizando e buscando reparar aquele mal, aquela situação que você fez. Então, se responsabilizar e tratar isso com segurança, né? Mostrando que você não vai cometer isso de novo e mostrando que você vai evoluir com aquele erro. Isso é muito importante e que a gente não pode esquecer de passar esse terceiro passo aí. Quarto passo para a gestão de crise: apresentar uma solução. Muitas vezes a gente esquece de tratar isso de uma forma muito importante, né? A gente vai lá, se desculpa e tal, mas a gente não conseguiu reparar a situação que a gente fez, ou a informação errada que a gente passou, ou algo do tipo. Então, a gente conseguindo trazer uma solução, isso vai criar até empatia com as pessoas. A pessoa vai entender que, pô, você errou, né? E a pessoa, qualquer pessoa pode errar, e você está trazendo uma solução para reparar aquilo. Ah, eu falei uma comunicação errada, pessoal. O dado que eu trouxe, a informação que eu trouxe não era verdadeira. Então eu vim aqui fazer esse vídeo para explicar para vocês que a informação verdadeira é essa e pedir desculpa, né, pela informação errada que eu passei. Eu fiz uma pesquisa depois e entendi, verifiquei que aquela informação que eu tinha recebido anteriormente não era uma informação verdadeira. E estou fazendo esse vídeo aqui para me retratar e pedir desculpa para vocês, meus fãs, as pessoas que consomem o meu conteúdo, para que isso não ocorra mais. Então, é muito importante que você traga uma solução desse problema. E finalizando com a quinta etapa da gestão de crises, aprenda com os seus erros. Isso é muito importante, porque se você errar e errar e errar, você vai acabar perdendo credibilidade. E quando a gente aprende com nossos erros, que a gente verificou que algo que a gente passou, uma conotação, uma formação, alguma forma que a gente falou que prejudicou alguém, para você não fazer de novo. Então, aprender com os erros é muito importante. Assim, a gente vai ter um crescimento da nossa reputação online. Isso é muito importante, a gente aprender com nossos erros justamente para não errar de novo e ter menos crises possíveis. Vamos falar agora também sobre críticas, né? Críticas construtivas e críticas destrutivas, né? Como lidar com elas? Então, crítica construtiva você vai ter que ouvir, né? A gente ouve, mostra que a gente busca, né? A gente dá abertura para a mudança, que a gente realmente está falhando naquela área e precisa melhorar. Então, quando a gente recebe uma crítica construtiva, é muito importante que a gente participe, né? Que a gente ouça ela de uma forma mais tranquila, mais amena, mais agradável, para que as pessoas se sintam, né, tranquilas em tentar te ajudar a melhorar. Isso é muito importante. Agora, a gente tem críticas também destrutivas. São críticas que não vêm de fato para te ajudar. Vêm para te jogar no chão, vêm para te prejudicar, vêm para maldizer o seu nome, para deixar você para baixo de alguma forma. Então, esse tipo de crítica desconstrutiva são críticas que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Não deixar se levar. A gente sabe que o ser humano erra, nós erramos, né? Então é importante nas críticas desconstrutivas que você tenha maturidade para recebê-las também, de forma que você, cara, isso aqui não é para mim, não vale a pena, ou se for algum conteúdo até que seja violento de alguma forma, melhor apagar esse conteúdo e bloquear a pessoa mesmo, porque a gente tem que tomar cuidado também com o nosso psicológico, né? Muitas vezes as pessoas não estão ali para te ajudar, estão para te jogar no chão. Então, a gente também tem que saber lidar com críticas desconstrutivas dessa forma. Então, é importante que a gente também aprenda, né, com esses erros e não para que não ocorram novamente. E crítica desconstrutiva a gente conseguir de alguma forma lidar com elas com cabeça mesmo, entender que não vale a pena, não vale a pena discutir, que às vezes é melhor evitar ou bloquear de alguma forma. Principalmente numa crítica desconstrutiva, é não entrar em debate. Muitas vezes a gente vê que aquela guerra ali não vale a pena, você não vai conseguir ter nada proveitoso daquilo. Então, não entrar em debate vai te ajudar a passar por essa crise, né? Você vai deixar de inflamar, né? Deixar de trazer uma situação, escalar aquela situação de alguma forma ruim que possa te prejudicar ainda mais. Então, o primeiro passo é não debater. Segundo passo da crítica desconstrutiva é manter a postura.
a gente tem que entender e ter uma seleção, né, de a gente conseguir entender que às vezes não vale a pena debater e não vale também baixar o nível, né? A gente não vai ter proveito algum de você tentar, de alguma forma, baixar o nível, começar a xingar a pessoa. Aquilo ali não vai te levar a nada, pelo contrário, só vai te prejudicar ainda mais. Então, manter a postura é algo muito importante numa crítica desconstrutiva. E no mais, se for alguma coisa que realmente que você precisa resolver, você pode também solicitar que a pessoa entre em contato com você de uma forma privada, né? Ali você vai conseguir entrar e conversar com a pessoa, de repente, numa chamada, ou então no inbox ali, você consegue manter aquilo sob controle e você conversar com a pessoa de uma forma que você consiga resolver o problema. Que não fique algo aberto para o público e as pessoas ali dando pitaco, inflamando, prejudicando ainda mais o cenário que está acontecendo ali. Então é importante também pensar por esse lado de levar, de repente, essa conversa, essa situação de uma forma mais privada, a qual você consiga resolver mais tranquilamente, sem outras pessoas dando pitaco, outras pessoas de alguma forma prejudicando ainda mais essa situação. Então, para finalizar aqui, eu vou dar alguns exemplos, né, de casos reais, casos que acontecem, né? Por exemplo, a gente teve uma situação com um banco e o banco manda uma notificação para você falando, por exemplo, que o aplicativo está com bug, né? Ou então até mesmo a gente recebe muito aqui, a prestadora de serviço de energia vai avisar que vai ter um corte. Então, você prepara aquela situação, a gente chama muitas vezes de aspirina, de vacina, uma forma que você sabe que vai acontecer algo de ruim e você prepara seu público para aquilo, né? Ó, pessoal, amanhã, infelizmente, eu vou precisar fazer uma ida ao médico, eu vou precisar levar a minha mãe para algum lugar e eu não vou conseguir fazer a live. Então, você, por exemplo, deixa, né, de evitar uma crise, você faz com que aquela crise não exista, o pessoal reclamar, pô, mas um dia que não está fazendo live, como assim? Cadê você e tal? Então, quando você consegue identificar, muitas vezes, você consegue fazer até uma gestão anterior à crise, né? Antes da crise acontecer, antes daquele problema acontecer, você já está avisando o pessoal, ó, infelizmente hoje não vai ter live. Ou, pessoal, ó, não vi reclamação ainda, mas identifiquei que a informação que eu passei não é a informação verídica. Vim aqui me retratar, mostrar para vocês a real informação. E isso demonstra o quê? Cuidado, zelo pela informação, zelo para passar aquilo para o seu ouvinte, para a pessoa que consome o seu conteúdo. E isso é de extrema importância, isso cria vínculo, isso cria credibilidade, isso cria confiança, né? Uma relação entre duas pessoas, né? Você e a pessoa que está ouvindo o seu comunicado, participando das suas lives e consumindo o seu conteúdo. No caso, por exemplo, a gente tem casos também negativos, né? A gente vê muito hoje em dia aí situações a quais as pessoas influenciam, né, por exemplo, a jogar, essa situação aí, por exemplo, da Bet, entre outras coisas aí, Tigrinho, essas coisas todas aí. Então, isso é legal, isso vai ajudar as pessoas, isso traz uma credibilidade no que você está falando, ou pelo contrário, isso vai fazer com que você seja, as pessoas não confiem tanto em você, que você tenha menos credibilidade, que o seu posicionamento social, o seu posicionamento nas redes sociais e a forma com que as pessoas te enxergam seja uma forma ruim. Então, a gente também tem que saber lidar com isso. Muitas vezes há situações que não vale a pena para a gente fazer, né, e trazer uma reputação ruim para a gente. Pelo contrário, a gente tem que fazer o que traz de reputação boa, que traga credibilidade e cada vez mais crescer no meio que a gente trabalha. Fechando aqui, pessoal, trazendo para vocês refletirem sobre o que a gente conversou agora, sobre gestão de crise, sobre reclamações, né? Que vocês possam, de repente, procurar entrar em algum site, botar seu nome lá no Google, buscar empresas que você trabalha, ou então até produtos que você gosta, dá uma olhadinha. No YouTube a gente tem muito feedback, a gente consegue verificar se a pessoa está falando bem daquele produto ou não. De repente, entrar no Reclame Aqui, ver empresas que você tem ali, conhece, e verifica como é que as pessoas reagem àquelas informações ali, né? De reclamação, como é feita a resposta daquela reclamação. Você vai verificar que sempre é de uma forma cordial, tranquila, tentando entender de fato o ocorrido, para que eles consigam de fato amenizar aquela situação e resolver para que não tenham mais danos. Fechamos aqui então a nossa parte de reputação online e gestão de crises.